Olá, meus amigos e amigas! Meu nome é Fernando Neri e vocês estão no canal Filósofo dos Livros. E hoje eu trago para vocês esse livro maravilhoso, Torturado, uma obra escrita pelo autor brasileiro Itamar Vieira Júnior. Olha só que capa linda, que capa poética. Não vou explicar o sentido da capa especificamente, mas vou dar uma dica. Ela é baseada numa fotografia real. Não contei nada pra vocês aqui, né, gente? Deixei um mistério. Ironia. Bem, esse livro está fazendo muito sucesso aqui no Brasil. E isso me dá uma alegria. Um autor brasileiro fazendo sucesso no Brasil. Se bem que tem um porém. Para que esse livro fizesse sucesso aqui, primeiro ele fez sucesso em outro país de língua portuguesa, sim. Mas outro país começou com sucesso num país estrangeiro, que é Portugal. Mas beleza, começou lá na terra dos nossos amigos portugueses e chegou finalmente ao nosso querido país. E eu estou feliz que as pessoas estão lendo, elas estão comentando, tem muitos vídeos falando sobre a obra, enaltecendo as características, e eu vejo isso com uma perspectiva bastante positiva. Afinal, quem acompanha o meu canal sabe que eu apoio muito a literatura brasileira. E aqui está um livro que finalmente me dá uma certa alegria em saber que ele está sendo valorizado. A história vai basicamente falar de duas irmãs, e todo mundo ressalta essas características. Mas eu diria que vai muito além da história de duas irmãs, porque os personagens secundários são bem incríveis. E mesmo quando eles são falados assim de maneira superficial, eu nem sei se a palavra correta é esse, superficial, mas eles têm características assim fortes que nos fazem pensar. E essas características fortes, olha só a contradição, são fortes tanto no termo de realmente da força da luta, como fortes no termo da passividade, da submissão. Ou seja, nós temos uma obra completa aqui. Por que ela é completa? Porque ela vai nos mostrar tanto o ser humano nas suas fraquezas, como nas suas características de fortaleza. E livros como esse produzem uma reflexão realmente incrível. Então, como é que eu disse, são a história de duas irmãs. O livro está dividido em 3 partes. A primeira parte é narrada pela Bibiana, a segunda parte pela Belonísia, e a terceira parte é por uma figura feminina. Eu sei que muitos de vocês já devem saber quem é essa figura feminina, porque já assistiram vídeos de outros booktubers ou já leram a obra, mas eu vou me reservar o direito de não dizer o nome. Por quê? Porque se você tiver a sorte de não ter lido e for começar a ler agora, descobrir quem é a terceira personagem vai lhe causar uma grande surpresa e uma grande satisfação. Eu penso que dizer quem é a narradora da terceira parte tira um pouco da graça do livro. Tira realmente a graça do livro. E vocês estão vendo que o livro, quando mexe comigo, me deixa assim meio que sem palavras. Mas não vamos nos perder. Vamos continuar porque vem coisa boa por aí. A história começa com um pequeno acidente de crianças. Bibiana e Belonísia encontram uma faca. Na realidade, elas estão fuçando as coisas da sua avó, a Donana, e mexendo nas coisas dela, aproveitando que a avó vai sair por aí. A avó não tá... Não sei se a avó não está bem, com o uso do raciocínio realmente, ou se eram elas que viam, que concebiam a ideia da avó si. Porque a narração vai retratar um pouquinho no início o sentimento de criança. Como que as crianças viam essa figura? E eu acho que isso é muito importante ter em mente. Então isso não é garantia que realmente a senhora estava caduca.
Mas era assim que a senhora era vista. A mulher vai sair para um passeio, as crianças vão mexer nas suas coisas, curiosidades de criança, abrem uma mala velha e ali tem uma faca. O que elas vão fazer com aquela faca? Vão olhar de maneira admirada. E quando olham, elas ficam tão impressionadas com a faca que colocam na boca. Elas querem sentir o sabor da faca. Aí a outra, no ímpeto, a outra criança, no ímpeto de querer também sentir o sabor da faca, puxa com força e coloca a faca na sua boca. Uma dessas crianças perde a língua, a outra fica com um corte. O livro não deixa bem claro para a gente quem foi que teve a língua decepada e quem teve o corte. Mas é uma cena assim sangrenta que, sinceramente, para mim me causou um certo enjoo. Eu fiquei enjoado porque eu tenho um certo problema com a imagem do sangue. Eu não serviria para ser médico, veterinário, por conta disso. O sangue me dá essa sensação de enjoo. E a descrição, embora não deixe claro quais foram das meninas que teve a língua decepada, qual teve cortada, me trouxe esse enjoo. Então no início eu senti um pouco até de dificuldade de ler a obra e tive o sincero desejo de largar. Mas, como eu já tinha ouvido maravilhas desse livro, eu prossegui. E foi bom que eu realmente tenha ouvido maravilhas desse livro e ter prosseguido. Porque a leitura foi se desenvolvendo de uma maneira maravilhosa. O autor em questão, ele não quis deixar o tempo da narrativa, o ano, de uma maneira precisa. Ele deixa a coisa um pouco na indecisão. Nós temos ideias de mais ou menos de como, de que ano a história se passa, mas eu não vou dizer para vocês porque não é algo certo e eu acho que também uma das graças do livro é isso, é você ficar imaginando, mas que tempo que essa história se passou. O local é Águas Negras, um local de Chapada Diamantina, na Bahia. Uma característica do tempo, isso eu posso falar. Os personagens, eles vivem embora a escravidão oficial já tenha acabado, já fica claro que a abolição da escravatura já tenha ocorrido, essas pessoas, elas vivem uma espécie de escravidão. Os personagens, eles trabalham numa fazenda e assim, não tem salário, não pode construir casa de tijolo, tem que construir casa de pau a pique. O dono da fazenda, o grande dono, aparece de vez em nunca ali e quando vem é para pegar a produção. Os fazendeiros, os empregados do fazendeiro, seria o melhor termo, o que eles fazem? Eles plantam, o dono pega tudo, mas eles têm um pequeno terreno que é cultivado pelas esposas e essas mulheres, elas produzem o sustento da família. É como que se o pagamento deles fosse apenas o direito de ter essa casinha e a pequena horta, que algumas vezes ainda tinha seus produtos retirados para serem dados ao dono. O melhor termo seriam roubados mesmo. A exploração é totalmente descarada. Então nós temos uma obra que vai mostrando que mostra a exploração e também outra coisa importante é a religiosidade dessas pessoas. A impressão que eu tenho é que o que dá força para essas pessoas é ter esse sentimento de religiosidade. A religião aqui, ela é chamada jaré. O autor, ele não explica muito bem o que é o jaré. E eu acredito também que muitas coisas alguns detalhes a gente perde um pouco do sentido por não conhecer essa religião. Embora a gente entenda a história, a linearidade dela, o foco dela, ficam alguns pequenos detalhes ali incompreendidos. Eu percebi isso porque eu senti um pouco de curiosidade
em dar uma pesquisada. E eu dei uma pesquisada por alto a respeito do Jaré. E quando eu descobri determinadas características, eu compreendi, eu tive um olhar diferente a respeito de algumas cenas. Eu vi a cena de um jeito e depois descobri de outro jeito. E é outra característica que eu também acho que não se deve falar. O que vocês estão vendo é que o livro ele tem, eu acho que vocês estão percebendo, é que o livro ele tem essa coisa de jogar cenas, situações para nós, mas a graça toda está em o leitor descobrir. Por isso que eu estou fazendo essa questão de não esclarecer muitas coisas, de deixar as coisas no patamar do mistério. Mistério. Por quê? Embora eu não tenha visto isso em outros vídeos de booktubes ou resenha, não tenho ouvido falarem dessa característica, eu sinceramente percebi. O livro joga muito com mistérios, com coisas para serem descobertas. Não é só a questão de falar da escravidão, da religiosidade. Apesar também do livro ter essas coisas tristes e que nos levam a ter um sentimento de tristeza, a alguma coisa que nos incomoda, a uma melancolia. Eu diria também que o livro tem a característica da alegria, porque o autor ele descreve a tristeza de uma maneira poética. Então, eu até percebo no mundo de hoje, talvez sorrir diante de Torturado pode dar a impressão que estamos aprovando a violência, estamos aprovando a escravidão. Porém, o que as pessoas devem entender? Que o sorriso ele tem escalas diferentes. Diante da violência, diante dos maltratos, da incompreensão do ser humano, do sofrimento, eu não dou risada, mas o sentimento artístico, a beleza, ela me leva a sorrir. E eu percebo que muita gente tem dificuldade de entender isso. Elas têm muito mais facilidade de apontar o dedo para nós. Ah, tá rindo? Tá aprovando, você é mal. E não é por aí a coisa. Porque, evidentemente, a gente sofre, a gente não quer o sofrimento das protagonistas e dos demais personagens. Isso é claro, são pessoas realmente más de coração. Mas, como eu disse, a beleza artística, ela nos leva a sorrir sempre. Eu ouvi por aí, e muitas pessoas ressaltando, que o livro traz o protagonismo de mulheres fortes. Eu acredito que o livro traz o protagonismo das mulheres, mas eu não vejo elas exatamente como mulheres fortes. Por exemplo, as duas principais, que são a Bibiana e a Belonísia, elas chegam meio que a brigar por homens, elas aceitam determinadas situações de sofrimento. Então, elas têm um protagonismo, mas é um protagonismo de mulheres sofridas, eu diria assim. Que em alguns momentos elas têm ações de fortaleza, ações de indignação, elas mudam, mas a predominância é realmente uma mulher submissa, o que talvez não agradem muito as leitoras, mas eu penso que o fato de ter mulheres com essas características não quer dizer que todas as mulheres são desse jeito e que todas as mulheres devam agir dessa maneira. Mas é apenas aceitar a realidade. E algumas pessoas até chegam a se ofender quando vê pessoas fracas, pessoas desse tipo. Mas eu vou pensar no lado homem, no lado masculino. Eu leio muitos livros falando de homens desonestos, de homens machistas, até sim uma porção de coisas. Mas o fato dos livros trazerem esse tipo de personagens não faz com que eu me sinta ofendido. Porque eu me conheço, eu sei o que eu sou. E eu aceitar a realidade da existência desse tipo de homem não vai me tornar esse tipo de homem. Então eu acho também que quando as mulheres começarem a perceber
que ao mesmo tempo que existem mulheres fortes, isso é valoroso, também existem aquelas mulheres mais submissas, aquelas mulheres que não lutam, aquelas mulheres que aceitam tudo, que existem também mulheres desonestas. Isso não vai te tornar, você que é mulher, uma mulher desonesta por aceitar a existência delas. Talvez até essa aceitação vai fazer com que você pense, o que eu posso fazer para que essas mulheres mudem? O que eu posso fazer para que essas mulheres mudem a sua realidade? Não é esconder, não é pegar e jogar a sujeira para debaixo do tapete que vai resolver o problema. Mas é olhar o problema, saber que ele existe e ver quais ferramentas você pode utilizar para melhorar essa situação. E a negação de determinadas coisas é que faz com que o mundo continue do jeito que está. Não podemos negar, não adianta ficar no faz de conta. Tem que ver a realidade. Temos que saber o que ocorre para trazer essas mudanças. O que mais que a gente pode falar desse livro grandioso sem dar aquele spoiler que vocês detestam? No momento eu não consigo me lembrar. Embora dá uma coceira na língua de falar determinadas coisas. Falo, não falo, falo, não falo. Não falo. Mas, sem sombra de dúvidas, eu tenho que dizer, leiam. É um livro que deveria estar nas escolas. Leitura obrigatória. E não só uma leitura pensando, vou ler para um vestibular. Eu penso que o livro tem que ser lido num projeto escolar para que os alunos reflitam, para que eles conversem, para que eles debatam a situação da escravidão. Lembrando que aqui a escravidão, embora tenha a questão da cor negra, não é uma escravidão que ela se restringe à cor negra, é uma escravidão que está ligada mais à questão da falta de dinheiro. Porém, evidentemente, vivemos num país ainda racista e acaba sendo que a maioria dos personagens pobres sejam negros. Mas não é assim a ligação principal. Que isso fique bem claro. E aí, tá um livro excelente, um livro que eu recomendo, um livro que me trouxe esse misto de tristeza por conta da violência, mas que também me trouxe alegria por conta da poesia, palavras bem construídas, livros bem escritos, com essa aura de mistério, com essa aura de religiosidade, e um livro que vai agregar muita coisa à sua vida, se você souber lê-lo da maneira correta. Então, gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de dar o seu joinha, nem que seja por caridade. Afinal, copo d'água e um joinha não se nega pra ninguém. Tchau pra vocês e até o nosso próximo vídeo. Tchau!